tema que vai tratar sobre inteligência artificial. Eu quero ressaltar para vocês que eu sou daquela geração que nós vimos o nascimento do computador, trabalhávamos ainda em tela MS-DOS, um computador muito restrito aos nossos comandos, ao comando do ser humano. Naquela época a gente fazia curso de Basic, que ensinava a programar computador. Nós mal sabíamos que de repente nós teríamos aí gigantes que já trariam para nós os sistemas operacionais prontinhos só para a gente poder colocar dados ali. Com o avanço desses sistemas operacionais, obviamente, alguns cientistas, as pessoas voltadas para esse âmbito, para esse lado da tecnologia, eles foram colocando também ali alguns ingredientes que permitiram que hoje nós tenhamos aí até com uma certa familiaridade sistemas em que se trabalha com teoria de complexidade, com simulação de linguagem, inclusive, nós vamos mencionar aí alguns exemplos ao longo dessa explicação, e inclusive máquinas de aprendizagem. Então eu não tenho mais um computador que apenas segue o meu comando, mas eu tenho um computador, inclusive nas nossas mãos, que nos auxiliam no nosso dia a dia, que aprendem sobre nossos gostos e eles vão tendo vida própria também. Isso nos lembra aqueles filmes e livros distópicos, né? Mas não, é uma realidade que está em nossas mãos, literalmente, e é sobre ela que nós vamos falar nessa aula. Hoje eu vou fazer uma inversão. Eu comecei todas as nossas aulas aí, primeiro mostrando os textos da proposta, os textos da leitura complementar e acrescentei alguns elementos. Dessa vez eu vou acrescentar esses elementos e só depois nós vamos para a proposta de redação, tá bom? Primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é esse sujeito que está aí no vídeo, que é o John McCarthy, ele que desenvolveu os primeiros passos para isso que nós chamamos, e ele também chamou de inteligência artificial. Nós, seres humanos, temos uma inteligência natural. Ele cunhou esse nome inteligência artificial exatamente para falar sobre a inteligência desenvolvida ou que seria desenvolvida um dia e que hoje já está sendo muito familiarmente desenvolvida de inteligência artificial. Tudo bem? Quero falar para vocês que essa ideia de inteligência artificial não é nova. Surpreendentemente, todo mundo que estuda inteligência artificial se reporta a Aristóteles. Ele, lá 300 anos antes de Cristo, já pensou como seria bom se as vassouras fossem automatizadas, que elas já soubessem fazer o trabalho sozinhas, sem necessitar da ajuda de um escravo. E é esse tópico, é esse ponto que vai ser o meu preferido, o meu predileto nessa análise. A inteligência artificial, definitivamente, ela vai substituir a inteligência do ser humano em algumas tarefas, em algumas atribuições. Isso é bom? Isso é ruim? Aí, dependendo da sua tese, você vai mostrar exatamente esse lado da inteligência artificial. Enquanto ela substitui o ser humano naquilo que ele quer ser substituído e precisa ser substituído, excelente. Mas e naquilo que ele não precisa e não pode? Porque ele quer um emprego, ele quer um salário, ele precisa desempenhar suas habilidades, ele precisa estar ali usando a inteligência que Deus lhe deu, tá bem? Então, essa substituição da mão de obra escrava por uma inteligência artificial, uma vassoura que soubesse fazer os seus trabalhos, lá em Aristóteles, já nos indica alguma coisa sobre a escolha desse tema de redação aqui para o nosso curso. Não tenho como falar em inteligência artificial sem mencionar para vocês a família Jetsons. Nossa, eu gostava de todos os personagens, mas a empregada doméstica, ela me intrigava demais. Eu pensava assim, como que um robô pode pensar, fofocar, dedurar, saber de coisas, dar opinião, até bronca nos personagens se ela é apenas um robô? Então nós tínhamos aquela noção ainda de que a máquina jamais teria uma certa inteligência e isso causava assim, criava até uma magia muito grande em relação a essa personagem.
Então notem que essa ideia, pelo menos a ideia de ter um mundo automatizado e principalmente máquinas que nos satisfaçam, isso daí é algo que está muito presente, seja na ficção, seja no nosso dia a dia. Vamos ver lá? Vamos amadurecer nesse tema? Por falar em ficção, não tem como não mencionar o filme Her, que vai tratar exatamente de um namoro entre um homem e um programa de inteligência artificial, portanto, que supre todas as necessidades dele. É bem interessante, é um gênero aí dramático, meio humorístico e dramático, tragicômico. Eu fosse você, assistiria, porque exatamente é uma história de amor de um homem e de uma mulher, né, de uma inteligência artificial. Fica a dica aí, então, para o final de semana, para vocês assistirem a esse filme, tá bom? Por falar em ficção, não tem como nós deixarmos de lado o filme Her, que vai tratar exatamente de um namoro entre o nosso personagem protagonista, que é o Joaquim Fênix, o ator, e uma assistente virtual. Assim como nós temos a Siri, por exemplo, nos nossos celulares, em que ela vai conversar com ele, ela vai elogiá-lo, ela sabe os gostos que ele tem. Por quê? Porque ele faz as pesquisas no celular. Então eles começam a viver ali um romance. É ótimo passar as noites com aquela pessoa que te agrada, que só te faz elogios. Então, é uma situação bem estranha, é um filme interessante, cult, que você deveria assistir e pode depois usar como recurso argumentativo na sua redação, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como que as empresas trabalham com inteligência artificial e como isso está aí no nosso dia a dia, nas nossas mãos mesmo. Então, eu coloquei para vocês a internacional, a gigante Alibaba, gigante de vendas. Eu falo Alibaba porque a gente aqui no Brasil coloca tudo acento assim, mais para as oxítonas, né? Mas o pessoal fala Alibaba. Vamos lá, fora as fonéticas, é uma empresa que ela faz pesquisa de mercado para saber o que você quer comprar. Dependendo do que você já comprou, do tamanho, das cores, do tipo de padrão de produtos que você busca na internet, ela já te oferece isso e ainda ela usa linguagem natural. Você nem percebe que você está falando com uma máquina. Você é atendido por máquinas, os seus pedidos são selecionados por máquinas. Se você conversa num chat no site deles, é uma máquina que está te atendendo. Dependendo da primeira palavra que você coloca para fazer a pergunta, ela já faz o autocompletar, você já percebe que frases vão surgindo na sua frente. E é assim que ela se tornou uma gigante de vendas no mundo todo, pela inteligência artificial. A outra empresa é a Alphabet. Interessante, né? Porque ela é a dona da Google, imagina só. E ela já desenvolveu um sistema em que ela tem controles autônomos para automóveis. Então, qual é o objetivo? É diminuir o índice de acidentes. É uma inteligência artificial que é implantada no carro e ela vai saber qual a velocidade máxima que se pode atingir dependendo do lugar, do tráfego, do horário. E ela impede que o condutor dirija assim de uma forma mais desrespeitosa com as regras do trânsito. Ela impede que o condutor ultrapasse determinado limite de velocidade dependendo do lugar em que ele trafega. Então, isso daí é inteligência artificial já atuando, inclusive, nos carros, nos automóveis e no modo de dirigir daquele condutor em especial. Eu achei isso aí bem legal, né? Sabe aquele pessoal que sai zigue-zagueando assim, ó, no trânsito? Um sistema de inteligência artificial desse daí impediria o apressadinho de ser tão apressadinho. Muito bem. A outra empresa que nós temos aí é a nossa conhecida Amazon. É onde particularmente eu tenho comprado livros, principalmente naquele momento que nós estivemos isolados, né, na nossa quarentena, tive que comprar livros por lá. Também gosto de comprar uns títulos italianos, né, porque estou aprendendo, tentando aprender a língua. Então é interessante revistas, livros
que tenham aí a linguagem exatamente para a gente ir aprendendo e absorvendo. Então eu peço muitos livros pela Amazon italiana, inclusive. Bom, a Amazon ela foi responsável por implantar um sistema chamado Go. É de ir mesmo, você entra na loja, não tem ninguém lá, nenhum funcionário, não tem gerente, não tem caixa, não tem vendedor. Eventualmente vai alguém lá apenas para repor estoque. Então como que você faz? Você entra, pega o produto, põe no seu carrinho, na sua cesta. Na hora de sair da loja, você vai passar por um sistema de autoatendimento em que você passa o código de barra, passa os produtos pelo caixa e depois você passa o seu cartão de crédito e a porta não vai apitar na hora que você sair. Mais ainda, existem algumas situações em que é um sistema mais aprimorado ainda, que pela leitura do chip do seu celular, ele sabe quais produtos você está levando quando você passa pela porta. E ele vai debitar automaticamente lá no seu cartão ou na sua conta bancária o valor que você extraiu de dentro da loja. Isso é inteligência artificial. Mas, de novo, aquela pergunta, e onde estão as pessoas que serviriam antigamente como caixas, como gerentes da loja? Elas estão em casa, elas estão desempregadas. Mas, Su, tem uma compensação, vai ter alguém lá no laboratório, lá na equipe de TI, que vai estar empregado. Então, aí vocês têm um bom tema para empregabilidade, para escolha de profissão. É assim que é o curso de redação. Não é porque nós estamos estudando hoje inteligência artificial que você não possa aproveitar esse tema em outros temas, essa temática em outros assuntos. Tudo está casado e nós temos que ter essa visão global dos temas que a professora Suzana Luz separou para vocês, tá bom? Mais uma empresa é a própria Apple. A Apple que desenvolveu essa assistente inteligente, que aqui no Brasil a gente chama de a gente chama de Siri, né? Então, o que acontece com um assistente? Um assistente de inteligência artificial, por exemplo, ele reconhece seu rosto. Veja aí que se eu tiver de óculos ou sem óculos, cabelo preso, cabelo solto, de chapéu, de boné, se eu tiver com uma espinha no nariz, não importa a maquiagem que eu esteja, eu coloco meu celular na minha frente, ele reconhece, me reconhece e vai abrir todo o sistema. Você pode colocar minha mãe, que é bem parecida comigo, não vai abrir. Pode colocar minha irmã, não vai abrir. Pode colocar minha sobrinha, que é muito parecida comigo, não vai abrir. Minha filha, não vai abrir. Alguém muito parecido comigo, não abre. Mas colocou na minha frente, ou mais ou menos assim, próximo a mim, abre o sistema. É a inteligência artificial implantada, que está programada dentro do meu celular, que faz esse reconhecimento. É a inteligência artificial. Está aí nas nossas mãos, tá bom? Ajuda também a procurar uma foto no iCloud, se eu precisar disso. Ajuda eu escolher um lugar, ou me dirigir a algum lugar pelo Maps. Então, tudo isso daí é um computador inteligente, que antigamente não existia. E hoje está aí na palma das nossas mãos. Veja que antigamente, para eu chegar em um determinado lugar, eu precisaria comprar um mapa e me guiar, né? Então, até se eu fosse aqui perto da cidade que eu vivo, se eu tivesse que viajar para o exterior, eu compraria um mapa. Esse mapa teria sido distribuído para um vendedor de uma banca de jornal, esse mapa teria sido impresso numa gráfica, alguém teria que ter desenhado. Eu tinha um setor produtivo muito extenso, e todas essas pessoas com emprego. Quando eu tenho esse sistema implantado aqui no meu celular, ele foi implantado de repente por uma pessoa que está substituindo 100 pessoas, certo? Então nós temos que pesar esses avanços. Mas se você está defendendo então que a gente não avance tecnologicamente, sim. Ou não, eu gosto da tecnologia também, mas nós temos que entender que é preciso fazer uma compensação social. É preciso achar outros postos de trabalho para aquelas pessoas que estão ociosas devido a um processo de mecanização. Por isso, inclusive, que lá, quando eu for tratar com vocês dos recursos argumentativos históricos, nós vamos falar sobre, sim, as revoluções que ocorreram, a Revolução Industrial em suas fases, como que elas substituíram a mão de obra humana.
e tivemos que fazer compensações sociais posteriormente, tá bom? Mas vamos à frente. Uma outra empresa, a Baidu, ela também vai oferecer para nós um sistema voltado para a inteligência artificial. De que forma? Gente, nós temos aquilo que é chamado de Deep Voice. O que significa isso? Significa que pela inteligência artificial, que está ouvindo nesse momento exato, né, estou gravando numa máquina que tem inteligência artificial, está gravando a minha voz, eu posso criar programas em que a minha voz, eu coloco um texto e ela leria esse texto com a mesma naturalidade com a qual estou falando com vocês. Com a mesma rouquidão, com a mesma intensidade. Quando eu afino a voz para falar com vocês, ela também afinaria a voz. Se eu quisesse falar mais grosso, ela também falaria mais grosso. Se eu quiser falar pausadamente, ela também faria isso. Ou seja, eu programaria a minha própria voz para ler um texto pela inteligência artificial que captaria todas essas nuances. Tudo bem? E bastaria, para clonar a minha voz, olha como está escrito aí, bastaria que ela escutasse 3,7 segundos de um áudio meu. Ela não precisaria escutar aí 3, 4 horas. Basta, assim, em poucos segundos, ela já poderia clonar a minha voz. É assim, por exemplo, que muitos livros estão sendo lidos pelos seus autores, embora esses autores não tenham gravado a leitura do livro. Então, essa Deep Voice, ela vai captar alguma coisa que aquele autor tenha falado, tenha dito, e ela vai reproduzir. Seria muito legal que eles pegassem aí, né, alguma gravação de um descendente de Machado de Assis, que tivesse um timbre, uma voz parecida com esse autor, e eles gravassem a leitura dos livros de Machado de Assis. Eu compraria, já estou avisando aí o pessoal da Baidu, portanto, que eu compraria, tá bem? Voz de Clarice Lispector, lendo os seus contos, ela não fez isso, mas, de repente, a inteligência artificial vai nos ajudar a um dia ouvir Clarice lendo seus próprios livros, tá bom? E chegamos aí à nossa conhecida empresa chamada Facebook. Ora, o Facebook usa tecnologia de Deep Voice e usa tecnologia também na automatização da escolha de quem serão as pessoas que vão ver nossas postagens com prioridade. E isso vai depender muito das nossas próprias escolhas. Então, de tanto a gente repetir escolhas, o Facebook também acaba absorvendo e repetindo e depois reproduzindo para nós essas escolhas que ele fez com base nas nossas. Isso é inteligência artificial, porque é uma máquina, é um programa que aprende sozinho. Ele está programado para aprender. É muito interessante isso. Você faz uma pesquisa lá em outro site sobre tênis, sobre perfume, sobre livros. Quando você abre o Facebook, está aqui, propaganda de livro, de tênis e de perfume. É ou não é? E isso é inteligência artificial, que quer simplesmente uma coisa, nos agradar. Nós não queremos ser desagradados. Eu não quero me deparar com livros com os quais eu discordo. Eu não quero ver produtos dos quais eu não tenho interesse, para os quais eu não tenho interesse algum. Então, esses programas de computador, essa inteligência artificial, ela vai escolher aquilo que me agrada, aquilo que ela sabe que eu vou comprar. E não esqueçam que tudo é patrocinado por aqueles que vendem algo. Então, há grandes interesses nisso daí. A IBM, né, está na vanguarda de inteligência artificial há anos, né? Então, ela foi a primeira a derrotar um campeão mundial de xadrez. Então, coloca ali homem e máquina lutando um contra o outro. E, ao fazer isso, ela nos estimula, né, a cada vez mais buscarmos gênios humanos que consigam superar a programação feita por um outro humano, mas que gerou a inteligência artificial. Então, nós temos também a IBM na frente de um outro projeto que é de debates. Então, vamos supor o seguinte, eles jogam nessa inteligência artificial todas as informações sobre o presidente Trump, Donald Trump. E ele coloca, então, o Trump para debater com a máquina de inteligência artificial.
como forma de você aprimorar a fala daquele debatedor. Então, vamos supor que a Suzana Luz vá se candidatar à presidência da República lá nos Estados Unidos. O que ela faz? Ela pega um programa de inteligência artificial com as ideias do Trump e o meu assessor me coloca para debater com essa inteligência artificial, para me treinar, para saber o que o outro vai me perguntar, para saber o tom que ele vai usar comigo, para ver se eu vou ter estrutura emocional suficiente para responder com um sorriso no rosto aquela afronta que eu acabei de ouvir. Então, para isso que a inteligência artificial é feita também, para criar situações, simular situações em que é necessário o raciocínio, uma cognição daquilo que está acontecendo, uma compreensão daquilo que está acontecendo com rapidez, com agilidade, tá bom? Nesse sentido, eu convido vocês a estudarem o projeto Bina 48. Até me cobrem de eu colocar esse vídeo aqui no canal do YouTube, eu colocar aqui no site para vocês também que fazem o curso. O vídeo da Bina 48 ele é impressionante, ou seja, jogam todas as informações de uma pessoa nessa programação, ela processa e ela consegue entrevistar e conversar e trocar ideias com a outra pessoa. Tá bem? Então, esse projeto Bina 48 vocês também podem usar na redação de vocês. Não tem como eu dar essa aula sem mencionar um outro filme de ficção sensacional, que é o filme Jogo da Imitação, em que nós vamos ver ali o teste de Turing, que foi o primeiro teste, o primeiro momento em que uma máquina consegue responder e corresponder a estímulos do ser humano. Então, esse filme também é bastante interessante. Eu já assisti umas 4, 5 vezes e eu convido vocês também a assistirem. E vamos lá, então, para a nossa apostila, para o tema da redação. Vamos analisar os textos que eu coloquei ali na proposta de redação para vocês, tá bom? Na proposta de redação, a gente já sabe, os textos que estão ali não podem ser copiados. Eles apenas vão indicar o rumo que vocês vão tomar no momento de escolher a sua tese e defendê-la. Esse texto em especial vem mostrar como que a inteligência artificial vai atuar nos setores de medicina. Então, por exemplo, eu vou alimentando um programa com os dados da pessoa sobre quando ela nasceu, quais são seus hábitos alimentares, resultado de exames de sangue, resultados de tomografia. Vai ter um momento que, pela análise desses números, desses dados, dessas informações, a inteligência artificial vai me dizer quais são as probabilidades desse paciente, dessa pessoa ter câncer no futuro, ou do que ela vai ter alergia com o passar dos anos. Então, a inteligência artificial vai sim poder colaborar na prescrição de tratamentos, de medicamentos e até mesmo da proibição de que determinadas pessoas tenham acesso, tenham o uso de determinados medicamentos. Porque imagina só, eu posso não imaginar que hoje eu vá ter problemas se eu consumir determinada substância, mas a inteligência artificial pode indicar que sim, eu terei, por exemplo, um problema renal devido ao consumo de um determinado medicamento. Então, a inteligência artificial, ela estará presente na medicina muito antes do que nós imaginávamos, certo? Coloquei aí para vocês um gráfico que vai mostrar a diferença entre a inteligência artificial e a inteligência humana. Claro que a inteligência artificial ela vai usar aqueles mecanismos para os quais ela foi programada, enquanto nós, seres humanos, temos aí múltiplas funções. Nós gesticulamos ao mesmo tempo que falamos pensando, mas muitas vezes pensamos em 2 ou 3 coisas diferentes do que nós falamos ao mesmo tempo, sobretudo se for mulher, né? Porque os homens são assim meio robotizados, mas as mulheres não. A gente consegue falar sobre 8 assuntos ao mesmo tempo, ficar reparando que alguém está encarando o namorado, o marido da gente, olhando para o filho que está brincando ali no chão, percebendo o clima que está ao nosso redor, já pensando o que vai fazer no dia seguinte e o que não devia ter feito no dia anterior, tudo de uma vez só.
A inteligência artificial ainda, pelo menos, ela é mais fragmentada, tá bom? A segunda característica, a inteligência artificial é melhor em automação. O ser humano é melhor em autonomia. Então, na inteligência artificial, eu tenho reparação de componentes que possam estar danificados. O ser humano ele é melhor na autonomia, em que sentido? Se uma perna minha está manca, a outra funciona. Eu consigo me locomover, embora com uma certa restrição, da mesma forma. Eu tenho autonomia para decidir sobre quantas situações forem necessárias. A máquina não, ela não tem essa autonomia, ela vai estar restrita àquilo que foi feito na sua programação. Ok? E naquilo que ela também se autoprogramar, mas até mesmo a autoprogramação dela é algo previsto num programa feito previamente. Bom, na inteligência artificial há uma forma muito mais rápida de se compreender aquela questão do volume e se analisar. Então, por exemplo, se eu faço um programa de inteligência artificial e eu vou embutir esse programa naquilo que um drone capta de imagens, ele vai ter muito mais noção de distância e de profundidade do que eu que chego ali na beira de um lago e olho aqui e falo, nossa, deve ser fundo esse lago aqui mesmo, né? Eu posso captar a água, pôr num potinho, pegar o carro, ir até a capital e pedir para que se analise a qualidade dessa água. O laboratório vai pedir ali para mim 10 dias, porque ele vai ter que buscar um reagente, não sei aonde. Hoje existem drones com inteligência artificial, ele vai lá, ele capta a água e ele já tem uma programação e ele já tem reagentes ali que vão indicar se essa água está apta, boa para o consumo, para o banho, para o uso ou não. Então, a rapidez em perceber o volume, em perceber a profundidade, em perceber as características de determinados elementos é muito mais rápida com o uso dessa tecnologia. Bom, por outro lado, o ser humano ele ganha, ele consegue compreender as ambiguidades. O que seria isso, as ambiguidades? As nuances, as variações, a detecção, por exemplo, de alguém que está mentindo. O computador nem sempre vai entender isso. Porque às vezes a pessoa que está mentindo, ela olha para um lado específico, ela começa a ter a respiração alterada. Um computador nem sempre está programado para perceber essas ambiguidades, essas ambivalências. Nós estamos, principalmente se é o olhar de mãe, né? Como que mãe capta nossas ambiguidades, as nossas ambivalências. Ela fala, você está dizendo que está bem, mas teu olhar diz outra coisa. Mãe, o que meu olhar diz? Eu sei que você está triste por alguma razão. Ai, meu Deus, e o duro é que elas têm razão, né? Mãe sabe tudo. Bom, o computador, a inteligência artificial processa as coisas com velocidade, mas nós, seres humanos, temos o pensamento crítico. Nós analisamos a ação e a reação, os prós e os contras. Nós conseguimos entender como que alguma coisa, como que é e essa ação que eu estou desencadeando hoje, qual vai ser o resultado que eu vou ter lá no final, certo? Então, veja que há diferenças, eu pelo menos peso sempre para o lado do ser humano, eu gosto do ser humano, hein? Natureza da máquina é a razão, a natureza do ser humano é a emoção. Não é que nós não tenhamos a razão também, nós desenvolvemos a razão, aprendemos a ser seres racionais, mas a emoção é o que pulsa na gente, é o que nos faz ter misericórdia, ter o sentido de fé, de religião, de crença, de esperança. Nós temos esses sentimentos, a máquina não tem esse sentimento. Dizem que vão desenvolver uma inteligência artificial para corrigir redações. Eu não duvido. Eu só quero saber como que essa máquina vai entender crítica e ironias, algo que é peculiar ao entendimento do ser humano, tá bom? Até lá, é possível que a professora que ora vos fala, que já esteja aposentada, tranquila em sua casa, e eu vou querer ouvir muitos livros lidos por Clarice Lispector por uma inteligência artificial. Vamos ver o que vai acontecer, né, gente?
O texto 3 vem sugerir aquilo para o qual estou alertando vocês desde o começo desse bate-papo nosso aqui sobre inteligência artificial, os impactos sociais. Então, vocês vão ler aí depois e vão ver o seguinte, que muitos analistas falam que nem tanto desemprego, vai ter muita gente empregada nas indústrias que trabalham com inteligência artificial, mas vai aumentar, vai acirrar mais ainda as desigualdades, porque eu vou criar, segundo eles, uma categoria de pessoas especializadas que ganham bem, que se satisfazem com esse trabalho relacionado à tecnologia da inteligência artificial, mas, por outro lado, eu terei subcategorias de trabalhadores que ficarão com aquilo que o texto chama de trabalho sujo, e esses ganharão cada vez menos e terão cada vez menos valor para o mercado. Então, eis aí uma conta que gestores públicos têm que fazer fechar. Eu não posso permitir, como ser humano, como cidadão, como alguém que convive com as desigualdades, que elas sejam mais acentuadas. Eu preciso fazer com que haja todo um sistema aí em que a gente incorpore os benefícios da inteligência artificial, mas dando chances a quem está aqui no setor abaixo disso, como o texto acusa, de conseguir ter as mesmas condições ou condições bem próximas daqueles que estarão ali em cima na cadeia alimentar desse tipo de trabalho, desse tipo de mercado, tá bem? Então, levem em consideração esse texto 3, porque lembrem, os textos de apoio norteiam aquilo que nós devemos abordar na nossa redação, não vamos esquecer disso. Quando eu dou aula para professores e eu vou ensinar a elaborar propostas de redação, eu sempre falo o seguinte, a escolha dos textos de apoio ela é muito importante e ela não pode se servir ao trabalho de defender uma tese. Você não pode, com seus textos de apoio, professor, colocar só textos que convirjam para a sua própria opinião. Então, por exemplo, às vezes eu pego aí propostas de redação que o professor colocou 5 textos. Dos 5, os 5 são contra, por exemplo, aí, contra a inteligência artificial. Falam que tem que boicotar, que tem que acabar, que isso daí vai retomar o capitalismo selvagem, aquela coisa toda. Isso não pode acontecer. A proposta de redação, ela tem que indicar caminhos e o produtor do texto é que vai defender uma tese. Por isso que no texto 3 eu mostrei os malefícios sociais da inteligência artificial. E agora no texto 4 eu vou mostrar para vocês os benefícios. Então, vamos supor o seguinte, imaginemos que eu, Suzana, quero doar 1 bilhão para aquela nação que apresentar um índice maior de pobreza, sobretudo aquela nação que apresentar as mais precárias condições de moradia. Vamos colocar esse item como importante. Bom, se eu perguntar para os governos, é claro que eles vão exagerar nos números, porque eles querem o dinheiro que eu quero doar. Então, o que eu faço? Eu uso mecanismos de inteligência artificial para medir realmente o nível dessa pobreza. Eu vou fazer isso por meio de fotos, de filmagens, de ligações, saber o número de pessoas que têm telefonia celular, quanto elas gastam, todas essas informações cruzadas vão me dizer que realmente é tal nação que precisa dessa doação em detrimento, em prejuízo das demais. A inteligência artificial tem sido usada para isso. Tem sido usada para detectar se uma água é potável ou não, se aquela região precisa de mais poços artesianos ou não. Tudo isso em tempo recorde. Por quê? Porque, como nós já vimos, as informações, a coleta e o processamento dela por inteligência artificial faz com que todo esse processo seja agilizado. E isso, sim, contribui positivamente para o ser humano do lado social. Bom, pesando tudo o que eu já falei e esses textos de apoio que eu selecionei aí para vocês,
Notem que o tema não é apenas a inteligência artificial, mas eu coloquei 2 pontos e pedi para vocês falarem o seguinte: combate ou intensifica as desigualdades sociais? E você vai ter que optar, porque eu tenho um ou. Você vai ter que dizer que ela combate as desigualdades, ou você vai ter que dizer que ela acirra, que ela intensifica realmente as desigualdades sociais. É esse que é o tema e eu quero ver os recortes que vocês farão aí, as escolhas que vocês farão. Lembrem que a competência 3 fala assim, ó, selecionar, relacionar, interpretar, organizar as ideias. Estou super curiosa para saber o que vocês vão fazer, tá bom? Eu selecionei também recursos argumentativos aí na apostila de vocês, além dos que eu já coloquei aqui no vídeo. Então, vocês têm aí a oportunidade de falar como que a Discovery Brasil fez um documentário sobre a IBM e inteligência artificial aqui no nosso contexto. Fiquem à vontade. Até coloquei o link para vocês aí, para vocês assistirem no YouTube sobre esse aspecto, o Brasil e a inteligência artificial. No texto 2, aí, o tópico 2, eu coloquei um documentário que é chamado Trabalho no Futuro, e ele realmente vai mostrar como que a inteligência artificial tem influenciado no mercado de trabalho, tá bom? No tópico 3, coloquei para vocês uma situação que é bem interessante, que usando a inteligência artificial, muitas pessoas têm recuperado movimentos. Aí o texto que eu selecionei mostra para vocês um maestro que voltou a tocar piano 22 anos depois. Por quê? Porque nele foi implantada uma mão, né? Uma mão, que lhe permite tocar piano. Então imagine que interessante. Ele que está tocando piano, ele que manda os comandos para que a mão dele vai ali e consiga executar aquela peça, aquela obra. Isso é sensacional. Algo impensável se nós não tivéssemos a revolução da inteligência artificial à nossa disposição. A pergunta é quem é esse nossa, né? Então, se nós tivermos de uma forma assim ampla a disseminação dessa tecnologia, tá valendo, tudo bem. O duro é quando ela é restrita, se restringe a um grupo tão pequeno que causa, como nós já falamos, aquele abismo, ou piora aquele abismo entre uns seres humanos e outros seres humanos. Os que têm acesso e os que jamais terão acesso a esses elementos. Isso é algo a ser combatido, não é verdade? Coloquei para vocês aí algo super curioso, que é o deepfake, possibilitado pela inteligência artificial. Olhem que nós temos uma foto aí, que ela parece, olha, é quase que realmente um retrato, né? À nossa direita está o original e à nossa esquerda está aquela foto que é fake, feita por uma inteligência artificial. Gente, nós somos hoje capazes de colocar qualquer pessoa em qualquer lugar. Por isso que nós não podemos acreditar em tudo que nós vemos pelos olhos da inteligência artificial. Se podemos criar uma voz, clonar a voz de uma pessoa, podemos clonar a imagem de uma pessoa, imagino que pode ser feito por meio dessa inteligência, certo? Então, se vocês virem qualquer foto da Suzana Luz falando alguma coisa, numa situação meio assim estranha, não fique pensando que é verdade. Pergunte para ela, é verdade? Foi você mesma que falou isso? Foi você mesma que fez isso? É porque tem um monte de gente interessada em fazer fake de Suzana Luz, não é verdade? Você acha? Nossa, temos que rir disso, né? No tópico 5, eu vim trazer aí 2 queridinhos de vocês, que eu sei que vocês gostam muito dessas obras. Então, o Admirável Mundo Novo e o 1984. Em ambos, embora tenham sido escritos lá no passadão, esses autores já começavam a adivinhar, a pensar em situações em que as máquinas tomariam o nosso lugar, em que as máquinas nos observariam, em que elas denunciariam algumas atitudes suspeitas
que o ser humano conseguisse aí, que o ser humano tomasse. Então, temos aí toda uma situação interessante a respeito do tema de inteligência artificial e vocês podem sim mencionar tanto 1984 quanto vocês podem mencionar o Admirável Mundo Novo. São duas leituras aí bem interessantes, aliás, que vocês têm feito e eu quero parabenizá-los por isso. E quem não fez ainda está convidado a fazer, tá bom? Como alusão histórica, vocês podem mencionar a primeira Revolução Industrial, em que o trabalho artesanal foi substituído pela rápida produção dada pelas máquinas. Foi um choque de realidade no ser humano, nos trabalhadores, no processo produtivo, na construção, na consolidação também das desigualdades, porque aqueles que tinham acesso aos bens produzidos ou a participar desse sistema de produção enriqueceram e aqueles que não tiveram essa chance empobreceram, foram para a penúria mesmo. Então eu deixo a cargo dos professores de história, de atualidades também, fazer essa reflexão com vocês. Vocês já leram bastante também sobre isso, já fizeram prova a respeito e tudo mais. Vocês sabem muito bem o que houve de positivo e de negativo com a primeira revolução e depois com as revoluções que foram acontecendo posteriormente. Também podem mencionar a Segunda Guerra Mundial, porque para fazer a guerra e depois para se recuperar dela, várias outras tecnologias foram desenvolvidas e todas elas com base na máquina, que depois, mais tarde, vai passar pelo processo de computação, a tecnologia vai evoluir para o mundo digital e teremos o contexto que nós vivemos hoje. Mas é muito interessante você fazer sim essa alusão histórica com base nesses elementos que estão aí colocados. Por fim, aconselho vocês a procurarem a falar sobre a internet das coisas. Acharam que eu não ia lembrar disso, né? Na série Expresso Futuro, vocês podem tratar exatamente desse aspecto. Quando a gente fala da internet das coisas, nós estamos falando exatamente sobre os lados positivos, lados negativos, que existem em torno dos objetos, das coisas também voltadas para o nosso lado intelectual, tudo isso que é difundido, comprado, vendido por meio de inteligência artificial. Assim encerro nossa aula de comentário do tema 7. Não se esqueça do recorte temático que está aí proposto para vocês, hein? Não é para falar apenas sobre a importância da inteligência artificial, mas mostrar exatamente esse impacto social. Quero saber como é que está a sua leitura sobre esse elemento. E aí, ela contribui para aumentar ou contribui para diminuir as desigualdades? É com você agora. Manda ver. Capricha na letra, hein? Caneta preta, hein? Vamos ver, vamos lá. Oi, meu nome é Breno Augusto e eu vim falar um pouco do tema 7, que é a inteligência artificial, combate ou intensificação das desigualdades sociais. Bem, para mostrar para vocês quais recursos eu empregaria nesse tema, antes eu vou falar um pouco sobre minha tese, que está pautada no fato de que a forma como o Estado está lidando com a inteligência artificial no Brasil e os estados em geral no mundo, bem como pela forma com que não está tendo um olhar sobre os possíveis impactos negativos sobre a população futura, para mim, denota uma possibilidade de reforço das desigualdades sociais. O primeiro ponto que eu acho que iria ser o primeiro a ser perceptível na questão desse fortalecimento da desigualdade seria o que já está ocorrendo, que é a automatização dos processos laborais, que consequentemente iria gerar um desemprego, uma vez que, como eu falei anteriormente, o Estado não está tendo esse preparo para evitar esse impacto. E esse preparo podia ser através de informação, de reformas de base na educação, de ampliação das várias formas de emprego que não serão substituídas pela inteligência artificial. Então, são várias ferramentas que você poderia trabalhar nesse tema como fuga
para que o impacto fosse amenizado, porque a gente sabe que a revolução que vai ser proporcionada pela inteligência artificial já está ocorrendo e, portanto, é inevitável. Em questão de recursos argumentativos, eu gostaria muito de abordar uma frase do Pierre Bourdieu, que fala: aquilo que foi criado para ser um instrumento de democracia não deve ser convertido em uma ferramenta de manipulação. Por que eu abordaria isso? Porque eu acho que, ao passo que o Estado investe em tecnologia, ela vem sempre para tentar facilitar. Desde que a humanidade ela se instalou e está aí, né, dominando o planeta, a tecnologia sempre foi um produto, uma ferramenta para facilitar o nosso cotidiano. Então eu acho que aquilo que vem para acrescentar não pode tirar de determinados grupos. Isso é o que está ocorrendo com a inteligência artificial, uma vez que você não investe em formação, em capacitação, em romper as desigualdades já existentes para que ela não se expandam no futuro, justamente por conta desse contexto de revolução, né, da inteligência artificial. Eu usaria também o livro A Metamorfose, do Franz Kafka, para fazer uma analogia entre as pessoas que vão ficar desassistidas de emprego e, portanto, perderão ainda mais, né, a assistência estatal. Elas vão ficar à margem. Por quê? No enredo do livro, você tem um personagem que é transfigurado em um inseto. E, a partir desse momento, todo o contexto familiar ali tem uma percepção de desprezo, né? A partir do momento em que a pessoa que contribuía financeiramente, que era o sustento da casa, no caso, perde a importância, some, ele é totalmente negligenciado. Então, retoma essa questão de humanos descartáveis em função do papel que ela tem no momento, no contexto. E eu acho que vai acontecer exatamente isso com a inteligência artificial no caso do desemprego. E para finalizar, eu citaria o Big Data, que é uma ferramenta desenvolvida pelos chineses na questão de segurança e de controle de informações, que também passou a ser empregado em vários outros setores, não só para segurança, mas, por exemplo, compras, sabe? Então, eles expandiram essa propriedade tecnológica e isso influenciou não só na segurança das pessoas enquanto privacidade, né, que ficou totalmente nas mãos do Estado, mas também na questão de até que ponto isso está me protegendo ao invés de me manipular. Então eu usaria para reforçar essa ideia e retomar aquela questão do Bourdieu, né, que ele fala que um instrumento de democracia não deve ser uma ferramenta de manipulação. E é isso.